Olha só, meus irmãos, estamos conversando sobre o tema Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. E temos desenvolvido alguns assuntos sobre isso, conversamos sobre a vontade de Deus e a sua vida, o amor e o convite de Deus, como Deus busca um relacionamento de amor, que nós precisamos olhar para Deus, que Deus fala. Olha só, interessante isso, Deus fala, não apenas falou, ainda fala. A fé em crise, ajustando sua vida a Deus, conhecendo Deus pela obediência, que foi domingo passado, e o pastor Euquias deu uma prolongadinha para quarta-feira, falou um pouquinho mais ali, né, pastor? E dá para falar mais ainda, né, se a gente fosse desenvolver o tema. E hoje nós vamos estudar sobre a vontade de Deus e a igreja. A vontade de Deus e a igreja. Eu acho interessante essa ideia quando pensamos em vontade de Deus e a igreja, porque nós não temos diversas igrejas, nós somos apenas uma igreja. Apesar de nos reunirmos em diversos lugares. E é claro que nós chamamos cada igreja com um nome para facilitar, mas a igreja de Cristo é uma só. Né? Jesus não vai chegar no céu e apresentar um monte de esposa, né? Um monte de igreja. Não, é uma igreja, uma só. E aí existem as diferenças, existem lugares que têm o nome de igreja, mas não deveriam ter, porque de fato não são lugares que enganam, que roubam, que machucam. Outros lugares, lugares onde nós temos diferentes do nosso, mas ali você vê a presença de Deus e Deus agindo, porque Deus ele vai trabalhar de diversas maneiras, e eu penso que esse é um dos maiores desafios do cristianismo nos nossos dias, gente, que as igrejas andem com Deus de tal maneira que o mundo venha a conhecer a Deus. O autor desse material, Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade, ele fala bem isso, ele diz assim, quando uma igreja permite que a presença e a atividade de Deus sejam expressas, o mundo que sempre observa será atraído para ela. Eu gostei muito dessa frase, por isso eu quis replicar. Quando a igreja, ela faz o que precisa ser feito, o mundo que sempre observa a igreja, vai ser atraído por essa igreja, porque ela está fazendo o que precisa ser feito. Eu tenho um amigo meu que faz parte de uma outra igreja, de uma outra denominação, e essa igreja está enfrentando um problema seríssimo, O pastor da igreja foi acusado de diversas coisas, o líder, o fundador da igreja. A esposa conseguiu uma medida protetiva contra o maridão, e eles estão enfrentando algo terrível, e ele, um dos líderes, ele está plantando essa igreja em um lugar, numa cidade, então ele não sabe de fato o que acontece nos bastidores, mas ele falando assim, olha, agora essa igreja, ela praticamente morreu. Eles estão dividindo agora, quem quer ficar com um pedaço, quem quer ficar com outro, eu ia falar uma palavra ruim aqui, não vou usá-la. Eles estão dividindo o que cada um fica, e quem quer continuar nessa igreja fica. Vários pastores dessa igreja vieram na internet dizendo, não faço mais parte. E muita gente revoltada, o pessoal dizendo assim, e as ovelhas, o que acontece com elas? E foi terrível. Eu não quero emitir julgamento sobre certo e errado, não, mas dizer que acho que ontem ou hoje eu vi aí a reportagem sobre isso na Band. Veja, o mundo sempre está de olho no que está acontecendo na igreja. Quando um pastor acontece algo, que fez algo terrível, a primeira coisa que diz o pastor, a igreja, não leva em conta que foi uma pessoa que errou. Mas aquela pessoa, ela traz com ela a igreja, e é assim que a gente vive. Ou seja, o mundo sempre vai estar de olho na gente. O mundo vai estar sempre de olho. A igreja, gente, ela é obra de Cristo. Ele edifica a sua igreja, a gente precisa lembrar disso,
que a igreja não é de uma pessoa, a igreja é obra de Cristo. A igreja é corpo vivo de Cristo, com muitos membros. Você faz parte do corpo de Cristo. E você, fazendo parte do corpo de Cristo, a sua participação na igreja é importante. A igreja, ela está relacionada com Cristo, que é a cabeça do corpo, de uma forma muito especial. Cada membro da igreja se relaciona com todos os outros membros. E a igreja tem juntamente com Cristo a missão de executar os propósitos redentores do Pai. A igreja está em missão. Eu acho interessante quando a gente começa a estudar no texto bíblico o que é a igreja, e tem várias maneiras da gente falar sobre o que é a igreja. E eu lembro do pastor Rick Warren, ele falando de modelos de igreja, e eu lembro de um dos modelos dele, que era igrejas de personalidades. Igrejas que cresciam por causa de uma personalidade, por causa de uma pessoa. E essas igrejas, muitas vezes, elas deixam de ser igreja de Cristo. Veja, sempre, em várias igrejas, às vezes tem pessoas de destaque, e aquilo ajuda a igreja a crescer por causa do dom e do potencial que Deus colocou naquela pessoa. Mas quando essa pessoa, ela deixa de dar destaque a Deus, e ela começa a receber as glórias para ela, essa igreja, ela é de uma pessoa, não é mais de Jesus. Por isso, quando essa pessoa cai, o império desmorona. Porque a igreja não era de Cristo, a igreja era dela. Por causa desse termo, igrejas de personalidades, eu pensei em algumas outras, que tem aquelas igrejas de promessas, né? Elas prometem milagre, cura, prosperidade, mas não falam de pecado e arrependimento. Elas mostram um lado da palavra de Deus, das bênçãos e daquilo que Deus pode fazer, mas elas não falam nunca daquilo que o ser humano precisa fazer, que é arrepender-se, confessar Jesus, que precisa de mudança de vida, de transformação. Alguém dizia sobre a graça de Deus, e alguém falou assim, puxa vida, essa graça é uma graça que não está transformando. É uma graça onde a pessoa recebe Jesus, mas não muda de vida. São igrejas que prometem o milagre, mas não lembram do arrependimento. Existem igrejas de programas, não aquela igreja que faz atividades para que os seus membros possam se dinamizar ou para que de alguma maneira possam abençoar outras pessoas, mas são igrejas que os seus programas refletem apenas como cultos, como clubes. São clubes, a gente se reúne. A gente se reúne como um clube, e a gente aqui paga a mensalidade do clube, e aí quem ganha mais paga um pouco mais, quem ganha menos paga um pouco menos, mas é clube, não tem vida. E eles se reúnem, eles decidem sobre a vida um do outro, e opinam sobre a vida do outro, e decidem, e eles estão preocupados em viver uma vida de clube, e eles vão melhorando apenas a estrutura, mas não existe mudança interna, porque são igrejas que apenas pensam nisso. Igrejas políticas, que elas estão apenas falando sobre as agendas políticas. Igrejas que pregam só sobre isso e vivem uma agenda política, seja de direita ou seja de esquerda. Ela assume isso, porque ela se torna agora uma igreja de ação social. Ela deixa de ser corpo de Cristo. Veja, nós teremos personalidades importantes na igreja, nós vamos falar dos milagres e das promessas de Deus, nós faremos programas e isso vai acontecer, e nós vamos sim, em alguns momentos nós precisamos nos posicionar politicamente diante do erro, diante da injustiça, porque somos seres políticos, mas igreja não é isso, igreja é corpo de Cristo. E quando eu penso nessa ideia de igreja, e eu começo a pensar junto com vocês então nós somos aqui uma igreja reunida, como Igreja Batista Lindóia. Qual é a vontade de Deus para essa igreja? Porque talvez falar de outras igrejas seja tão fácil, né? Bater nos outros aí é tão tranquilo. Mas e nós? O que é ser igreja e o que é ser Igreja Batista Lindóia? Qual é a vontade de Deus para a igreja?
Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João 17. Eu vou ler na versão da NVT, João 17, a partir do versículo 20. Acho que vai ser projetado o texto bíblico ali, mas eu não lhe garanto nada. Então você pode abrir o seu texto. Eu não mandei hoje os slides para eles, eles estão ali chateados comigo. João 17, e é a minha esposa que está lá, inclusive. João 17, 20. Deixa eu fazer um parêntese, né? Semana passada nós ganhamos um presente aqui da igreja, do dia do pastor. Aí quando eu sentei, uma pessoa, porque eu falei de magoado, por isso que eu lembrei disso. Uma pessoa assim, mas eu queria ver o presente. Porque a gente não abriu, pastor, aqui na frente, a gente não levantou, né? Então eu estou de modelinho aqui, tá? O pastor Ilquias também está com o modelinho dele ali. Pastor Vílio, eu não sei se ele está com o dele. Assim é melhor? NVT, João 17, a partir do 20. Diz assim o texto, olha só, texto bem conhecido quando a gente fala sobre a oração de Jesus. Diz o texto assim, ó: não te peço por estes discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim. Que eles experimentem unidade perfeita, para que todos no mundo saibam que tu me enviaste e que os amas tanto quanto me amas. Quando fui desafiado a falar sobre esse tema, a vontade de Deus e a igreja, e se você procurar sobre a vontade de Deus, você vai encontrar vários textos. Vontade de Deus é que a gente viva a santificação. A vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. A vontade de Deus, e você vai vendo sobre vontade de Deus. Mas quando eu olhei para esse texto mostrando uma oração de Jesus, não para os discípulos apenas que estavam naquele momento, porque ele faz uma oração para eles e sobre eles ali, e na sequência ele fala, mas não oro apenas por eles, mas oro por todos que virão. Orou por mim e por você. E eu penso que esse texto ele me ajuda a pensar qual é a vontade de Deus para a igreja. E a vontade de Deus para a igreja é que a igreja viva em unidade. A igreja precisa viver em unidade. Os jovens e alguns PGs aqui da igreja, acho que o PG do Leandro ali, outros PGs estão estudando um livro chamado Somos Um. E ali tem vários assuntos, somos um, e aí vai dizendo sobre várias coisas que nós somos, o pastor Lucas Dutra. Veja, unidade de Deus. É isso que ele quer, que a igreja viva em unidade. O versículo 21 diz assim: minha oração é que todos sejam um, como nós somos um. Nós só teremos unidade quando a gente entender quem é o dono da igreja. Nós precisamos entender de quem é a igreja. O problema é que o que nos diverge é que às vezes nós nos esquecemos de fato para quem nós devemos trabalhar, ou a quem nós servimos como igreja. Não é para meus fins, para aquilo que eu quero, para aquilo que eu penso. A igreja, ela só será realmente forte se ela entender quem é o seu dono. Somos de Deus, somos de Jesus, propriedade exclusiva dele. E se a gente não entender isso, vai ficar muito difícil. Somos só uma igreja em muitos lugares, eu nasci, conto para vocês sempre isso, eu nasci numa quinta-feira e no domingo eu fui apresentado na igreja. Então eu sou batista há 46 anos, muito tempo. Minha vida toda estive numa igreja batista. Mas aprendi a conviver com pessoas de diversas outras denominações. Porque nós vamos ter pessoas, e conheci no meio batista, da mesma denominação, mas de um estilo muito mais tradicional, e outros muito mais, eu vou usar o termo avivado, que era o termo que falava na minha época de adolescente,
pessoa mais animada, mais avivada, e todos firmes no Senhor. Conheci pessoas que não valiam nada no meio tradicional e no meio pentecostal. Conheci gente extremamente piedosa, de Deus, que Deus se revela em sonhos, com a palavra, no meio tradicional e no meio pentecostal. E aí a gente começa a entender que não tem a ver com essa ideia de, Deus fala com o batista, Deus fala com o pentecostal. Gente, nós estudamos isso, Deus fala com todos. E quando eu entendo isso, eu entendo que não é uma placa de igreja que vai dizer se aquela igreja ela é mais poderosa do que outra igreja, porque a igreja tem um dono, e esse dono é Jesus. Quando eu começo a entender que a igreja tem um dono, e esse dono é Jesus, e essa unidade ela virá quando nós juntos fizermos algo em direção a Cristo. Dia 28 de julho vai ser aquele evento? Né? De oração? Acho que é 28 de julho. É o último sábado de julho, último domingo de julho. Vai haver um evento na cidade de Curitiba, de unidade, chamado Dia da Oração, acho que não me lembro. Ora Curitiba, no dia 28. Estive lá no dia da reunião, e qual é a ideia? A ideia é nós irmos para a Praça dos Poderes ali, onde nós vamos ter um dia de oração e jejum, começando 13h. Inclusive eles falaram de ser jejum, por quê? Porque a ideia é, sai do culto da manhã e vai direto para lá, não passa numa churrascaria, num restaurante, não, vai direto para lá, então toma um café da manhã reforçado, você vem aqui, toma um café da manhã reforçado, vai direto para lá, e no final da tarde, 4 ou 5 horas da tarde, termina, aí você faz a sua refeição para orar. Mas o que foi interessante desse movimento? Que esse movimento foi dito, nós não vamos levar nenhuma banda famosa, igual é feito já na Semana do Avivamento. Nesse evento, nós não queremos nem divulgar o nome da pessoa que vai orar, porque eles vão instalar caixas de som, e alguém vai subir agora, nós vamos orar sobre tal assunto, e aí o pastor Ilquias vai lá orar sobre tal assunto. Quem vai conhecer a voz do pastor Ilquias, vai saber que é o pastor Ilquias, mas não vai ser divulgado. Pelo menos a ideia inicial era essa, de não haver promoção pessoal, porque a ideia é para orar. Não vai ter político algum, foi falado, nós não queremos político algum, no sentido de promovê-lo. Nós queremos o político orando, com certeza, mas não agora para dar o microfone para ele. Por quê? Porque a unidade da igreja, ela passa por quando eu me junto a outros irmãos para orar, porque eu sei quem é o meu Deus. A unidade da igreja, ela vai nos levar a uma prática do amor. E quando a gente entende isso, que se eu tenho um dono, essa ideia vai me fazer exatamente viver isso na prática do amor. Olha só, ontem à noite os jovens estavam aqui, eu não sei como que aconteceu o evento, só sei que depois eu vi nas redes sociais ali dos próprios jovens, o Rodrigo tinha falado comigo antes de uma necessidade de uma pessoa que precisava de uma cesta básica. Aí eles saíram daqui, foram no Mufato, alguns foram no Mufato ali, compraram diversos mantimentos, outros deram Pix, saíram daí do Mufato e foram para a casa dessa pessoa e levaram o mantimento. Foram abençoar, entenderam de Deus que aquele momento precisava de ajuda. Essa semana, a Lana não ficou desamparada, sempre tinha alguém com a Lana, ajudando. Pastor Ilquias mandou no grupo dos homens, preciso de um homem para ficar com o pastor Amaro, ou com alguém amigo do pastor Amaro. Pastor Amaro nem da Lindóia é. E alguém se ofereceu, né, pastor? Esteve lá junto. Quando a gente entende isso, que a igreja ela está junto, ela vive a prática do amor. Aí talvez você diga assim, mas quando eu precisei, eu não vi isso. Talvez as pessoas nem ficaram sabendo. Então, já quero fazer um parênteses aqui. Quando você precisar de ajuda, nos avise. Teve alguém que falou assim, pastor, você foi visitar tal pessoa? Aí eu disse assim, mas tal pessoa está doente? Está no hospital. Opa, vou lá. Não sabia.
Ninguém sabia. A gente precisa, então, estar informado para poder exercer o amor. E eu quero dizer, isso é vida de igreja, ou pelo menos deve ser. Porque se eu tenho Deus, Jesus, como dono da igreja, e a gente quer viver em unidade, eu vou servir a Ele, e o que Ele fazer é cuidar das pessoas, nós vamos cuidar. A prática do amor, ela precisa ser uma prática numa unidade de discurso, onde a gente vai viver sem mentira, sem fofoca, sem discussão, ou seja, isso faz parte da unidade, é uma unidade de mentalidade, onde nós vamos viver longe da inveja, fugindo de ciúmes. Às vezes isso arrebenta com a igreja, né? O ciúme. Por quê? Porque a pessoa ela fica enciumada. Aquele lá é queridinho do pastor Ilquias. O pastor Ilquias, quando eu cheguei aqui, me falavam que tinha umas pessoas que eram queridinhas dele. E ele já confirmou algumas vezes. Aí, uma só, tá bom. E aí, algumas pessoas, por ciúmes, podem fazer comentários depreciativos, comentários maldosos. Nós precisamos tomar cuidado. Uma igreja que vive unidade, ela vai ter uma unidade de identidade, sem competição, sem segregação, sem rebeldia. Ou seja, quando a gente começa a viver unidade da igreja, e isso que Jesus falou, porque essa é a vontade de Deus para a igreja, que a gente esteja junto, nós seremos diferentes. Nós vamos falar diferente. Tem gente que vai levantar a mão e dar glória a Deus, e bem alto ainda, e outros vão abaixar a sua fronte, com a mão no coração, e falar bem baixinho, obrigado, Senhor, e nós estaremos juntos. Talvez você vai ter pessoas que você se dá muito bem, e você vai ter afinidade com uns, e outros terão afinidade com outros, mas nós estaremos juntos no mesmo propósito. Mas quando eu entendo que a gente precisa estar junto, a nossa vida precisa ser diferente. Tem um texto que eu gosto, coloca para mim em 1 Coríntios 11, 17. Esse texto está falando da ceia. É o texto da ceia. E eu lembro que uma vez eu queria pregar isso para um grupo de pessoas, eu queria pregar esse versículo. E eu lembro que Deus não me deixou pregar, porque eu acho que eu ia pregar na carne esse versículo. Mas hoje Deus deixou eu ler ele. Diz assim: nas instruções a seguir, porém, não posso elogiá-los, pois quando vocês se reúnem, fazem mais mal que bem. Eita, essa mensagem ia ser boa, gente. Olha, Deus não deixou, mas ia ser boa para mim. Eu ia lavar a alma. Mas olha só, esse texto está falando da ceia. E Paulo começa a instruir eles e dizer assim: quando vocês se reúnem é mais mal para bem, porque uns chegam, comem mais do que o outro, outros ficam assim, outros ficam de tal jeito. Eu vou ensinar agora o jeito de tomar a ceia. E aí vem aquele texto que a gente usa da ceia. Mas o contexto era de um povo que não fazia do jeito certo, que tinha um coração perdido, porque era uma igreja que não vivia unidade. Quando a gente entende que a igreja, ela precisa viver unidade, ela vai viver unidade porque Cristo é o dono, ela vai viver identidade porque pratica o amor, ela vai viver a unidade porque agora ela tem unidade de pensamento, unidade de mentalidade, ela vai estar junta, unidade de identidade, porque agora ela pensa no outro. Quando a gente vai olhando esse texto, o texto lá de João, se puder voltar para a gente lá, o texto vai dizer que é essa unidade da igreja que fará com que ela seja testemunho de quem Cristo é. O versículo 23 diz assim: estou neles e tu estás em mim, que eles experimentem unidade. O que é ali? Unidade. Existe unidade perfeita? É o que o texto está dizendo. Para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os amas tanto quanto te amas. O mundo vai ser atraído por aquilo que a gente vive como igreja. Nós nos identificamos com Cristo nessa missão, e quando nós entendemos que o mundo começa a olhar para a gente, a igreja vai dar passos diferentes. Coloca para a gente em Atos 2, 44, ali para mim é o que Deus começa a fazer quando a igreja ela começa a viver esse testemunho. O 44 diz assim, ó:
Os que criam se reuniam num só lugar, compartilhavam tudo que possuíam. Amém? Então, vamos ver se vocês vão compartilhar tudo mesmo que vocês possuem. 45. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Essa era a cabeça da igreja. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Vejam, a unidade da igreja é ela que atrai as pessoas para que elas sejam salvas. Eles foram fazendo os passos que eles podiam. Eles caminhavam juntos, eles adoravam juntos, eles serviam juntos, eles cuidavam um do outro e o Senhor acrescentava. Eles não acrescentavam nesse início, não era eles que estavam fazendo o papel de acrescentar pessoas. Eles faziam o que eles tinham que fazer, e era mais do que ações de evangelismo, porque a ação de evangelismo deles tinha a ver com a vida que eles viviam, e o Senhor ia acrescentando. Não estou dizendo que a gente não tem que fazer ação de evangelismo, que não tem que fazer missões, a gente faz tudo isso vivendo como igreja, cuidando um do outro, amando um ao outro, repartindo com o outro, caminhando com o outro, porque quando nós fazemos isso, é o Senhor que vai acrescentando. Eu fico pensando, quando nossas igrejas, elas deixam de atrair o incrédulo, aquele que não crê, o que está acontecendo? Quando uma igreja, ela não atrai mais os descrentes, o que aconteceu nessa igreja? E eu lembro que eu tinha muito uma ideia que era sobre o poder do Espírito Santo, mas numa visão de manifestações de dons. Eu achava que tinha mais a ver com esse barulho. Mas quando eu comecei a entender e comecei a ver os textos, que o poder de Deus, na verdade, ele se dinamiza através da unidade do povo de Deus, e não pelo barulho que a igreja faz. O barulho que a igreja faz pode atrair pessoas, mas não significa que elas serão acrescentadas ao reino de Deus. Ou seja, estratégias nós podemos ter diversas para atrair multidões, mas para que essas pessoas sejam arroladas no rol do céu, precisa de unidade da igreja, porque ali o Senhor ordena a sua bênção, como diz o Salmo 133. A unidade da igreja atrai a bênção de Deus. E aí me faz pensar como nós estamos vivendo como igreja. Nós precisamos sempre fazer essa autoavaliação. Como você está vivendo como igreja? Você é aquele que promove a unidade da igreja, ou você é o que dissemina o afastamento de outros dentro da igreja? Porque quando a gente pensa no meu papel, o meu papel não é apontar simplesmente, olha ali, aquilo ali, é viver, então, o que pode ser diferente. Porque às vezes eu percebo uma pessoa ali e falo assim, o Fabinho, né? E aí o Fabinho está ali, está sozinho, novo na igreja, e eu só vejo, e eu digo para o pastor, pastor, o que? Ninguém falou com o Fabinho. Mas eu posso ser a pessoa que vai lá falar com o Fabinho. Eu posso ser aquele que não simplesmente vai apontar, mas vai viver a unidade. Eu não simplesmente falo do pecado de outros, mas esse pessoal que vai lá na frente, esse pessoal que está no estacionamento, e eu falo dos outros. Viver unidade é quando eu começo a viver o que eu preciso viver, e Deus vai ordenar a sua bênção. E por último, nós somos revestidos de poder para viver essa unidade. O versículo 22, lá do texto de João, diz assim: eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu dei a eles a glória que tu me deste. Nós podemos viver unidade. Unidade da igreja não é utopia.
Unidade da igreja é desejo de Deus para a igreja. E se Ele revestiu a igreja com a mesma glória, Ele nos revestiu com a mesma glória de Jesus, nós podemos viver essa verdade. A igreja, ela não tem que ser conhecida como a igreja da rifa, a igreja da costela ou a igreja do bazar. Nós precisamos ser a igreja que é revestida do poder de Deus. Nós não precisamos, gente, dos recursos do Estado. A igreja, ela não precisa que tenha uma pessoa, porque às vezes fala assim, não, imagina se fulano se converte. O dízimo dela compra essa quadra toda aqui, olha que bênção. Né? O Elon Musk se converte na Lindóia, que bênção seria. Não, gente, a gente não precisa disso não. Se Deus mandar, amém. Mas Deus tem prosperado essa igreja independente disso, porque a igreja não é do pastor Ilquias. A igreja é de Jesus. E se a igreja é de Jesus, é Ele que vai mandar os recursos. Estou há pouco tempo na igreja, estou há 16 anos, pensando na história da igreja, é pouco tempo. Estou 16 anos na igreja. E vi Deus fazer milagres, eu vi Deus nos dar coisas quando nós não tínhamos como conquistar. Deus deu. E quando eu digo que Deus deu, é porque não tinha, eu lembro para pagar as prestações da casa, não tinha dinheiro ainda naquele mês, e de repente entrava um recurso para pagar a prestação daquela casa. E Deus fez, e Deus tem feito, e Deus vai continuar fazendo, porque nós fomos revestidos com o poder do Senhor. Versículo 17, João 17:8 diz assim: porque eu lhes dei a palavra que tu me deste, e a eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Quando a gente entende que Jesus foi enviado, e a igreja vive essa verdade, ela vive a verdade debaixo de Jesus. A igreja, ela é uma comunidade de fé, que se alimenta pela fé, marcha pela fé, vive e proclama essa fé no mundo. Essa é a igreja que mobiliza, impulsiona, motiva, incendeia os corações e responde ao mundo, porque a fé em Jesus nos permite conhecer a Deus e a sua palavra, porque pela fé nós somos salvos e nós caminhamos assim. Igreja não é clube, igreja não é simplesmente a referência de uma pessoa, a igreja é mais do que isso. Teve um dia que eu preguei aqui na igreja, há muitos e muitos anos atrás, bem no início que eu estava aqui, e eu falei um negócio dizendo que a igreja, eu falei mal da igreja alguma coisa, eu queria dizer dos pecados que a gente comete como igreja. Aí uma pessoa foi falar com o pastor Ilquias, falou, pastor Ilquias, está errado aquilo, porque a igreja, ela é sem mancha e sem mácula, ela é perfeita diante do Senhor. Só que eu estava dizendo dos nossos erros, e ele estava dizendo da igreja que será apresentada a Cristo. A Cristo vai apresentar essa noiva, sem mancha, sem mácula. E eu encerro exatamente falando sobre isso. A igreja de Jesus é uma igreja sem mancha, sem marca, é uma igreja que vai ser apresentada perfeita. Mas nós estamos nessa caminhada. Uma igreja que caminhar sem unidade, ela vai se perder no processo. Mas sabe o que é pior? Não, nós estamos falando agora de igreja lindóia. Nós estamos falando de igreja. Porque é essa igreja que vai ser apresentada diante do Senhor. E como igreja, a gente não deve ficar batendo cabeça com pessoas de outras denominações. Ah, não, porque tal denominação, ela faz tal jeito. Tá bom, eles fazem de tal jeito. Mas onde você está inserido é de um outro jeito. E tudo bem. Desde que nós lembremos que o nosso foco é servir a Jesus, nós vamos caminhar juntos, cuidando um do outro. Ah, eu gosto de falar mais alto, Deus abençoe, fale mais alto. Eu gosto de falar bem baixinho, fale bem baixinho, não tem problema. Você gosta de dar o seu glória a Deus, gosta do aleluia, você gosta de, às vezes, fazer aquelas orações, não tem problema. Porque isso tem a ver com o seu estilo pessoal. Ah, eu gosto tanto dos hinos, eu gosto tanto das músicas do Morada, não tem problema. Porque tem a ver com o seu estilo pessoal, porque apesar disso tudo, nós vamos juntos. Termino lembrando do texto
que diz assim em Gálatas, fala assim, vocês precisam amar um ao outro e cuidar um do outro, mas cuidado, porque se vocês devoram uns aos outros, vocês não vão conquistar quase nada. Porque às vezes nós nos perdemos no processo, e em vez da gente cuidar do outro, a gente devora o outro. Vamos orar? Vamos pedir a graça de Deus para que a gente possa viver em unidade diante do nosso Deus? Pai amado, nós nos colocamos diante do Senhor e pedimos, Pai, a Tua graça, a Tua misericórdia. Pedimos, Deus, que o Senhor nos ajude a viver unidade. Nos ajuda, Deus, a entender que o Senhor derramou sobre nós a Sua glória. Isso nos dá condições de vivermos a unidade do Senhor. Mas precisamos, ó Deus, vencer o orgulho, vencer o ego, vencer, ó Deus, as nossas manias para fazer aquilo que o Senhor tem, porque o Senhor é o dono da igreja e nos ajuda com isso, Senhor. Nos ajuda, Deus, a entender que a igreja, Pai, ela é testemunha, essa unidade, ela é testemunho de Jesus, que Jesus foi enviado pelo Senhor. Então, que nós possamos viver essa unidade, Deus, cheios do poder do Senhor, como uma igreja viva em união, vive em unidade, que caminha junto, que pratica o amor, que vive, ó Deus, aquilo que o Senhor tem. Nos ajuda, Deus, a olhar sempre para Ti, em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Amém? Você recebeu uma palavra diferente, nova, só para você hoje? É muito bom quando a gente sai de um culto, de um sermão, e a gente diz, olha, essa é uma coisa nova que eu vou aplicar, porque a igreja somos nós. E nós é que precisamos dar atenção a tudo isso que a gente ouviu. Tá legal?